Marcos 15, versículo 1 ao versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Versículo 6. Ora, por ocasião à festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: "Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?" Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus?" Eles gritaram: "Crucifica-o." Mas Pilatos lhes disse: "Que mal fez ele?" Porém eles gritavam cada vez mais: "Crucifica-o." Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: "Salve, rei dos judeus." Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Oremos ao Senhor. Pai querido, te pedimos ao Senhor que a tua iluminação do Espírito Santo seja conosco nessa passagem, nesse momento de ouvirmos a tua palavra, de meditarmos, de entendermos, ó Pai, segundo a tua vontade. Nos ensina, nos capacita, nos repreende, nos exorta, nos alcança, faz aquilo que o Senhor quer nos fazer nesta noite. Já te agradecemos por tudo e te pedimos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse aos amados irmãos, temos aqui todo o capítulo 15, não só do verso 1 ao verso 20, vamos ver a humilhação de Jesus Cristo, a humilhação do Filho de Deus. E hoje vamos ter como parte 1, olhando do verso 1 ao verso 20, uma parte aí dessa humilhação. E eu quero, de introdução, dizer aos irmãos que a cruz de Cristo é um dos maiores paradoxos da fé cristã. Ao mesmo tempo em que a cruz é a maior tragédia de todos os tempos, é também a mais gloriosa vitória. Marcos, ele vai nos mostrar que o evangelho de Marcos é um evangelho de ação. E esse capítulo 15 está nos conduzindo aqui à suprema ação de Cristo, a maior ação que Cristo fez. E para essa suprema ação, todos os propósitos de Deus apontavam desde a eternidade. Ou seja, tudo está acontecendo conforme já havia predito, conforme as Escrituras já anunciavam. Pois ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, segundo Apocalipse 13, verso 8. Então, meus irmãos, a cruz é um dos maiores paradoxos da fé cristã. Segundo,
A humilhação de Cristo passou por vários degraus. Deu para perceber isso nessa leitura. E sabemos que ele desceu do céu à terra. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rei, se fez servo. Sendo juiz, se fez vítima indefesa. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo glorificado pelos anjos, foi cuspido pelos homens. No Getsêmani, Jesus suou sangue. No Sinédrio, Jesus foi cuspido, acusado falsamente e até espancado. No pretório, foi condenado à morte e açoitado. No Calvário, foi pregado na cruz, a qual veremos no próximo sermão. O apóstolo Paulo diz que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Em terceiro, Jesus foi à cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, ou porque Judas o traiu por dinheiro, nem mesmo porque Pilatos o condenou por covardia. Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Cristo foi para a cruz porque ele se entregou a si mesmo por nós. Então, dito estas coisas, que a cruz é um dos maiores paradoxos da fé cristã, embora sendo a maior tragédia, ela conta também a gloriosa vitória. Embora a humilhação de Cristo tenha passado por vários degraus, mas tudo isso acontecia conforme havia sido predito nas Escrituras. E Jesus, ele vai para a cruz não porque houve inveja, não porque houve um traidor, mas ele foi porque a si mesmo se entregou e se entregou por nós. Dito isso, vejamos alguns pontos sobre a humilhação de Cristo. Deixe sua Bíblia aberta, olhe para o versículo 1. Jesus está no Sinédrio, diante de Pilatos, e o versículo 1 diz assim: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Há um autor de um livro chamado O Julgamento de Jesus. Ele afirma que no século XX, cerca de 60 mil livros foram escritos sobre a vida de Jesus. Porém, poucos livros dedicaram atenção especial ao seu julgamento, e pouquíssimos foram escritos por juristas e de um ponto de vista jurídico. Isso é intrigante porque não existe nenhum outro julgamento que tenha tido consequências tão profundas, concretas e reais como o julgamento que aqui estamos acompanhando esta noite, de Jesus Cristo. E dois fatos aqui nos chamam a atenção. Primeiro, é preciso a gente olhar um pouquinho para o retrovisor, lembrar um pouquinho do sermão anterior, quando a gente vê que acontece a ilegalidade da reunião anterior no Sinédrio. Marcos capítulo 14, versículos 54 até 65. Marcos 14, 54 até 65. A gente viu que aqui nessa leitura, no sermão anterior, acontece a ilegalidade. Uma reunião que é ilegal. Uma sentença que é ilegal. Uma assembleia que é ilegal. Acontece na reunião do Sinédrio. Pelas leis dos judeus, o Sinédrio não poderia reunir-se à noite para interrogar uma pessoa, nem mesmo para ouvir testemunhas contra essa pessoa. Mas, quando se trata da harmonia, que tem os inimigos para prender e levar Jesus à crucificação, Jesus é preso, Jesus é interrogado e sentenciado à morte numa reunião feita às pressas na calada da noite. Então, a primeira coisa que podemos observar isso, que nos chama a atenção, é a ilegalidade da reunião anterior do Sinédrio. Por ganância, Judas o entregou. Por inveja, os sacerdotes o prenderam.
e o condenaram à morte por blasfêmia. Em segundo lugar, a gente pode agora olhar para Marcos 15, verso 1. A gente vê que agora acontece a formalização de uma nova acusação. Já haviam feito uma reunião ilegal, já haviam sentenciado, condenado à morte por blasfêmia, e agora eles querem formalizar, quando lemos o versículo 1 de Marcos 15, a formalização de uma nova acusação. Eles têm uma nova acusação. Até o ponto era blasfêmia, mas agora eles têm uma nova acusação. O Sinédrio voltou a reunir-se, diz o texto, na manhã da sexta-feira, porque essa reunião anterior de Marcos 14, 54 a 65 foi na quinta-feira à noite. E agora o Sinédrio se reúne, volta a se reunir na sexta pela manhã, para planejar uma estratégia. Precisavam dar validade àquela reunião ilegal que aconteceu na noite anterior. Precisavam encontrar guarida diante da corte romana, que era quem comandava a lei. As autoridades religiosas julgavam Jesus digno de morte por causa de blasfêmia, mas essa era uma questão teológica. As autoridades judaicas diziam: olha, ele blasfemou, mas aí era uma questão teológica, né? Pilatos era uma questão de lei, os romanos queriam ver uma questão de lei, né? E os romanos não queriam se intrometer nisso. Mas essa reunião, que era teológica, não tinha importância para os romanos. Então os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, como disse o verso 1, eles formalizam uma acusação política agora contra Jesus. Então a intenção foram feitas uma reunião na quinta-feira à noite, uma reunião ilegal, acusam Jesus de blasfêmia. Em Marcos 15, versículo 1, na sexta-feira pela manhã, estão mais uma vez reunidos para, junto com a blasfêmia, dar legalidade agora a uma nova acusação, e essa acusação agora seria uma questão política. Eles tomaram a decisão de acusar Jesus de conduzir uma rebelião civil contra Roma. Acusaram Jesus diante de Pilatos de promover sedição e de querer ser rei. No tribunal judaico apresentou-se uma acusação teológica contra Jesus. Qual foi a acusação teológica? Blasfêmia. No tribunal romano, a acusação é política, quando ele disse que é sedição. Assim acusaram Jesus de delito contra Deus e de Jesus também ter pecado contra César, o governador romano. John Stott diz que tanto no tribunal judaico quanto no tribunal romano seguiu-se certo procedimento legal. E ele diz: a vítima foi presa, a vítima foi acusada e examinada, chamaram-se testemunhas, então o juiz deu o veredito e pronunciou a sentença. Mas no Evangelho de Marcos esclarece que Jesus não era culpado das acusações. A gente já viu isso no sermão anterior. As testemunhas eram falsas. A sentença de morte foi um horrendo erro judicial. A segunda coisa que podemos observar, a partir de Marcos 15, versículo 2 ao versículo 20, podemos destacar aqui pontos importantes sobre o julgamento de Jesus no palácio de Herodes. Em primeiro lugar, os judeus acusam Jesus diante de Pilatos, versículo 3 e versículo 4. Os principais sacerdotes o acusam de muitas coisas, diz o versículo 3. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Então, primeira coisa que a gente observa aqui, no palácio de Herodes, é que os judeus acusam Jesus diante de Pilatos e acusam de muitas coisas.
Os homens da religião e da lei, por ciúmes e inveja, acusaram Jesus porque não queriam perder a popularidade, nem queriam abrir mão do poder. Jeitosamente haviam criado mecanismo para se enriquecerem por meio da religião e estavam mais interessados na glória pessoal do que na salvação. Como eles não tinham poder para matar ninguém, os judeus, então levaram Jesus ao governador Pilatos. Logo que eles levaram Jesus ao pretório, Pilatos saiu para falar e disse: que acusação trazeis contra este homem? Que acusação? Segundo João 18, 29, que acusação vocês trazem contra este homem? Os principais sacerdotes acusam Jesus de muitas coisas, como disse no verso 3 de Marcos 15, e com grande veemência, diz Lucas 23, verso 10. Estou citando João, estou citando Lucas, porque o texto também se encontra em João, se encontra também em Lucas, também se encontra em Mateus. Porém, Jesus ficou em silêncio e não abriu sua boca. O evangelista Marcos, ele não nos informa sobre o conteúdo de quais seriam essas acusações, mas recorrendo aos outros evangelistas, podemos citar algumas acusações. Primeiro, acusaram Jesus de ser um malfeitor. João 18:30. Eles acusam Jesus de ser um malfeitor. Os acusadores inverteram a situação, porque quem era o malfeitor? Eram os acusadores. Mas os acusadores estão dizendo que malfeitor é Jesus. Eles invertem a situação. Eles é que eram malfeitores. Atos 10, 38 diz que Jesus havia andado por toda parte fazendo bem. E eles acusam Jesus de ser um malfeitor. Qual outra acusação eles acusam? Vemos em Lucas 23, 2. Acusaram Jesus de insubordinação. Eles disseram para Pilatos que encontraram Jesus pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então eles acusam agora Jesus de insubordinação, como se Jesus fosse contra o pagar imposto a César. E sabemos que não. E acusam também porque Jesus afirma ser ele o Cristo, o Rei. Acusam também Jesus de agitador do povo, em Lucas 23, 5 e 14. O povo diz, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Os judeus estavam dizendo, olha, ele alvoroça o povo, por onde ele ensina, de toda a Judéia até a Galiléia, até aqui, ele tem alvoroçado o povo. Acusaram Jesus de blasfêmia, João 19, 7. Eles disseram a Pilatos que Jesus se fazia a si mesmo filho de Deus. E segundo a lei judaica, isso era blasfêmia, um crime capital para os judeus. Acusaram Jesus também de sedição, em João 19, 12. Os judeus clamavam a Pilatos dizendo o seguinte: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então eles acusam Jesus de sedição. Acusam Jesus que Jesus estaria sendo rebelde à lei romana, sendo rebelde a César. Estava causando uma rebelião. E eles colocam, Pilatos, como se colocasse Pilatos na parede. Olha, se você soltar Jesus, se você soltar esse, você não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Os judeus, por inveja, acusaram Jesus de sedição política. Colocaram-no contra o Estado, contra Roma, contra César. Questionaram as suas motivações e a sua missão. Acusaram-no de querer um trono, em lugar de abraçar uma cruz. A acusação contra Cristo é que ele era o rei dos judeus. Embora Jesus tenha admitido que era rei, explicou que o seu reino não era deste mundo, de forma que não constituía nenhum perigo para César em Roma. Jesus havia dito isso em João, que o seu reinado não era deste mundo.
comentarista chamado Adolf Hippoi, ele diz que seja o que for que o rei dos judeus tenha significado para Jesus, pelo menos não era derramar o sangue de outros, mas o seu próprio sangue pelos outros. Essa acusação foi pregada em sua cruz em 3 idiomas. Foi pregada no hebraico, no grego e no latim. O hebraico é a língua da religião, o grego é a língua da filosofia e o latim é a língua da lei romana. Isso significa que tanto a religião, quanto a filosofia e quanto a lei se uniram para condenar a Jesus. Os judeus acusam Jesus diante de Pilatos. Em segundo lugar, Pilatos estava convencido, irmãos. Os judeus acusam Jesus diante de Pilatos, mas Pilatos estava convencido que Jesus era inocente. Olhe para a sua Bíblia, versículo 10 e versículo 14, Marcos 15, versículo 10, versículo 14, diz assim: pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Versículo 14: mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Que mal fez ele? Pilatos tem consciência, está convencido da inocência de Jesus. Há muitas acusações são levadas contra Jesus a Pilatos, e Pilatos, agora a gente percebe que Pilatos, ele está convencido da inocência de Jesus. Pilatos estava convencido disso, e Pilatos demonstra isso 3 vezes, se a gente for ler todo o texto, demonstra isso 3 vezes. Pilatos percebeu que a intenção era maldosa dos sacerdotes. Ele sabia que as acusações contra Jesus eram meramente para proteger a instituição religiosa, não o trono de César. O que faltou para Pilatos foi coragem para sustentar o que ele acreditava. Mais uma vez, vamos recorrer a outros evangelhos para que a gente possa elucidar essa questão da inocência de Jesus. Jesus, meus irmãos, observando o evangelho de Lucas, a gente pode observar que Jesus, Pilatos sabia dessa inocência no início do julgamento, no meio do julgamento e no final do julgamento. Pilatos sabia dessa inocência. No início do julgamento, em Lucas 23, 4, quando o Sinédrio lhe levou o caso para Pilatos, Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. No meio do julgamento, em Lucas 23, do 3 ao 15, quando Jesus voltou depois de ter sido examinado por Herodes, Pilatos disse aos sacerdotes e ao povo: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. No final do julgamento, em Lucas 23, 22, o evangelista Lucas nos informa que pela 3ª vez Pilatos perguntou ao povo: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. O evangelista João registra com grande ênfase o drama vivenciado por Pilatos nesse julgamento. Chegou um momento em que ele temeu e procurou soltar Jesus. Então, a gente observa que diante de tantas acusações, em segundo lugar, a gente vê que Pilatos estava convencido da inocência de Jesus Cristo no início do julgamento, no meio do julgamento e no final do julgamento. Ainda em terceiro lugar, observando para o nosso texto de hoje, Pilatos tentou soltar Jesus e pacificar os judeus. Veja versículos 6 ao 15, Marcos 15, do 6 ao 15. Pilatos, ele tentou soltar Jesus e pacificar os judeus. Marcos 15, do 6 ao 15, diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar
ao povo dos presos aquele que eles predissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que ele lhes soltasse, de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucificam. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: crucificam. 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui, meus irmãos, nessa leitura, a gente observa que Pilatos até tenta soltar Jesus e tenta pacificar os judeus. Pilatos estava plenamente convencido de duas coisas: a inocência de Jesus e, por outro lado, a inveja dos judeus. Mas, por covardia e conveniência política, abafou a voz da consciência e condenou a Jesus. Antes, porém, fez 4 tentativas invasivas, segundo John Stott. Observe as tentativas de Pilatos se evadir dessa situação. Lucas 23, do 5 ao 12, ele transferiu a responsabilidade da decisão. Pilatos havia de dar uma decisão. Em João ou em Lucas, ele vai dizer a Jesus, Jesus fica em silêncio e ele diz: olha, você sabe que eu tenho autoridade de tanto lhe soltar como de lhe mandar crucificar. E Jesus diz que nenhuma autoridade ele teria se não fosse dada do alto. Então, Pilatos estava plenamente convencido dessas coisas, da inocência de Jesus e da inveja dos judeus. Mas por covardia e conveniência política, ele abafa a voz da consciência e condenou a Jesus. E uma das coisas que ele faz para se evadir é transferir a responsabilidade da decisão. Ao ouvir que Jesus era da Galileia, ele envia Jesus para Herodes. Está lá em Lucas 23, de 5 ao 12. Herodes, porém, devolveu Jesus novamente para Pilatos, sem sentença. Mas Pilatos tenta se evadir, passando a responsabilidade da sua decisão. Isso em outro momento, pregando aqui na igreja em Mateus, eu lembro que isso nos ensina que a nossa responsabilidade ela não pode ser passada a outro. A minha fé não é passada para o meu filho. A minha salvação não é passada para o meu filho. A minha salvação não é passada para a minha esposa. A minha responsabilidade de negar o meu eu, de dizer não a mim, dizer sim a Deus, entregar minha vida ao Senhor, é minha responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade também de ensinar, mas quando se trata de outra pessoa, cada um tem a sua responsabilidade. E ele tenta, aqui Pilatos tenta transferir a responsabilidade de decisão. Ele tenta se evadir. Ele tentou também meias medidas. Quando a gente observa em Lucas 23, 16 e 22, Pilatos disse aos judeus: portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Essa foi uma ação covarde, irmãos. Pois se Jesus era inocente, tinha de ser imediatamente solto, e não primeiramente açoitado. O texto diz: portanto, Pilatos, olha, ele tenta resolver com meias medidas. Portanto, depois de castigá-lo, Pilatos diz: olha, eu vou castigá-lo e depois eu solto. E aí seria uma covardia, porque se Jesus é inocente, por que havia de castigá-lo? O açoite romano, meus irmãos, para você ter ideia, era algo terrível. O réu era atado e dobrado de tal maneira que suas costas ficavam expostas. Comece a observar, o chicote era uma larga tira de couro, com pedaços de chumbo, bronze
e ossos nas pontas. Por meio desses açoites, as vítimas tinham seus corpos rasgados. Às vezes um olho chegava a ser arrancado. Alguns morriam durante os próprios açoites e outros ficavam até loucos. Poucos eram os que suportavam esses açoites sem desmaiar. Isso foi o que fizeram com Jesus. Pilatos também, ele tentou a coisa certa pela forma errada. Quando lemos Marcos 15, dos 6 ao 11, Pilatos tentou fazer a coisa certa, ou seja, soltar Jesus pela forma errada, quando ele entrega a escolha à multidão. Propôs anistiar um prisioneiro criminoso, esperando que a multidão escolhesse Jesus. Mas o povo preferiu quem? Barrabás. Enquanto Marcos descreve Barrabás como um homicida e tumultuador, enquanto Mateus o chama de um preso muito conhecido, e João descreve como um salteador. William Barclay diz que a escolha da multidão por Barrabás, achei isso bem interessante também, revela as escolhas do homem sem Deus. A escolha da multidão por Barrabás, em vez de escolher Jesus Cristo, revela as escolhas ou o coração de um homem sem Deus. Onde muitas vezes o homem escolhe ilegalidade em lugar da lei, a guerra em lugar da paz, o ódio e a violência em lugar do amor. Pilatos também tentou protestar sua inocência. Em Mateus 27, 24, diz que Pilatos lavou as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Mas ele não era inocente. Ainda em quarto lugar, uma quarta lição, Pilatos cedeu, entregando Jesus para ser crucificado. Marcos 15, do 15 ao 20. O que é que Pilatos faz? Pilatos cede, sabendo de toda inocência, tenta se esquivar, tenta fazer meias medidas, passar a responsabilidade para outro, tenta resolver a coisa certa pela forma errada, soltar Jesus, mas entregando a decisão ao povo, para o povo decidir. Tenta protestar sua inocência, dizendo que estava lavando suas mãos porque não ia ter culpa daquele sangue inocente. Mas, do versículo 15 ao versículo 20, Pilatos acaba cedendo, entregando Jesus para ser crucificado. Marcos 15, do 15 ao 20. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. Depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Aqui, meus irmãos, a gente tira a quarta lição. Pilatos cedeu, entregando Jesus para ser crucificado. Embora Pilatos considere Jesus inocente de qualquer crime, ele acaba cedendo à pressão e entrega Jesus para ser crucificado. Peço aos irmãos que sempre prestem atenção à mensagem. John Stott diz que foram 4 as razões que levaram Pilatos a entregar Jesus para ser crucificado. Primeiro, foi o clamor da multidão. A multidão clamou, ele acaba cedendo. O clamor da multidão prevalece, diz as Escrituras. Segundo, o pedido da multidão. A multidão pede, né? Pilatos decidiu atender-lhe o pedido da multidão. Terceira, a vontade da multidão. Quanto a Jesus, diz o texto que entregou a vontade da multidão.
Quarta, a pressão da multidão. A multidão colocou pressão. Os judeus disseram para Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. A escolha é entre a verdade e a ambição, entre a consciência e a conveniência. Em último lugar, versículo 16 ao 20, também tiramos a última lição. Quando os soldados escarnecem de Jesus, e a gente continua vendo esse tema, que é a humilhação do Filho de Deus. Versículos 16 ao 20, que acabamos também de ler. Os soldados escarnecem de Jesus, principalmente em relação às duas principais acusações apresentadas contra ele: a acusação política de que ele se fazia rei e a acusação religiosa de que ele se fazia filho de Deus. Jesus foi escarnecido pelas acusações de blasfêmia e de sedição. Versículos 17 e 18. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. A vestimenta de púrpura e a coroa de espinhos era uma maneira de ridicularizar a Jesus como rei. Eles estavam ridicularizando. Então colocam uma roupa de púrpura e uma coroa de espinho: salve, rei dos judeus, ridicularizando Jesus. Segundo, eles zombam de Jesus, zombaram dele como filho de Deus. Versículos 19 e 20. Batiam na cabeça dele como um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. E sabemos que não era a verdadeira adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Então zombaram dele como filho de Deus. Esbordoaram-lhe a cabeça e cuspiram nele, e pondo-se de joelhos o adoraram. Depois de o terem escarnecido, conduziram Jesus para fora com o fim de ser crucificado. Eu paro aqui para trazer algumas aplicações para nossos corações. Meus irmãos, John Charles Riley, falando desse texto, ele nos traz 5 lições práticas. Primeira lição, peço que os irmãos fiquem atentos, que o Senhor fala ao seu coração. Primeira lição, notemos aqui quão admirável prova os governantes judeus deram à sua própria nação de que já havia chegado os dias do Messias. Quão admirável prova temos aqui. Quão admirável prova os governantes judeus deram. Os governantes judeus acabaram dando provas verídicas, verdadeiras, de que havia chegado o Messias. Por outro lado, os seus olhos estavam cegos, ou não podiam, ou não queriam ver o que estavam fazendo, porque a Escritura já havia dito que essas coisas iriam acontecer. Eles participaram, mas não se atentaram ao que a Escritura já avisava. Jesus disse a Pilatos que a autoridade que ele não teria se não viesse do alto, se Deus não o desse. E Jesus diz a Pilatos que pior pecado cometeu quem estaria entregando ele. Então, irmãos, não esqueçamos que com frequência os homens ímpios estão cumprindo predições feitas por Deus para a própria ruína deles, ainda que não saibam. Aqui o texto está nos dizendo, meus amados, que muitas coisas que os ímpios fazem, como fizeram aqui, e você viu tanta humilhação o Filho de Deus passando, e ele calado, sofrendo calado sem dizer nada, como ovelha muda, foi ao matadouro. Você percebe o quanto tudo estava se cumprindo, tudo estava caminhando
para cumprir um propósito eterno. Por isso que dizemos que podemos confiar que Deus é soberano e que está no controle de todas as coisas. Inclusive ele diz, é inevitável evitar o escândalo. Mas por outro lado ele diz, mas cuidado por quem vem, né? Ai de por quem o escândalo vem. Então o Senhor ele não tira de nós as nossas responsabilidades. E o que a gente aprende nessa primeira lição é que os ímpios estão cumprindo predições, avisos que já haviam sido feitos por Deus, e para a própria ruína deles, porque Deus, como foi pregado terça-feira na casa do irmão Severino, Ele ama a justiça. Deus, Ele ama a justiça. Então, as coisas estavam se cumprindo, onde às vezes a gente fica com medo, fica atemorizado, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? Podemos perder o controle das coisas, mas Deus não perde o controle das coisas. E muitas vezes os ímpios estão agindo assim, para que venham se cumprir aquilo que Deus quer que se cumpra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E o seu povo será abençoado, o seu povo será livrado, o seu povo será guardado. Agora, aqueles ímpios que fizeram isso, eles prestarão contas diante do Senhor. Por isso que aqui diz, não esqueçamos com frequência, os homens ímpios estão cumprindo predições feitas por Deus, para a própria ruína deles. Ainda que eles não saibam, eles estão fazendo aquilo que Deus já havia anunciado. No próprio ápice de sua loucura, insensatez e incredulidade, constantemente eles estão suprindo novas evidências de que a Bíblia sempre é verdadeira. Na verdade, eles estavam contribuindo para mostrar que a Bíblia é verdadeira, aquilo que já havia anunciado, aquilo que Jesus já havia predito, iria acontecer, e de fato os governadores, aqueles que achavam que tinham o poder na mão, estavam cumprindo os propósitos de Deus, os planos de Deus. Não esquecendo que eles estavam fazendo isso, e que também depois viriam a ruína deles. Os infelizes zombadores que escarnecem de toda religião séria e que dificilmente podem falar sobre o cristianismo sem zombaria e escárnio, fariam bem em recordar que a conduta deles há muito está prevista e predita. 2 Pedro 3,3 diz, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Estava tudo acontecendo como o Senhor havia predito. Segunda lição, notemos também a mansidão e a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que homem manso, que homem humilde, que precisamos, ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, quando Jesus esteve diante do tribunal de Pilatos, e quando o acusavam de muitas coisas, ele nada retorquiu, ele nada respondeu. Embora as acusações contra ele fossem o quê? Falsas. E nunca tivesse cometido pecado. Jesus contentou-se em suportar as contradições dos pecadores contra si mesmo, não lhes respondendo, como diz Hebreus 12:3. Embora fosse inocente de qualquer transgressão, ele submeteu-se a suportar falsas acusações. Você suportaria? Você é manso assim? Você é humilde assim? Ele suporta, ele se submete a suportar falsas acusações sem qualquer murmúrio. Grande é o contraste, presta atenção, entre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão, embora culpado, estamos falando de Adão lá do jardim do Éden, embora culpado, procurou se desculpar-se. Adão procura dizer a Deus, foi a mulher que tu me deu. Procura desculpar-se. Mas esse Adão, que Romanos chama Jesus Cristo também do segundo Adão, o Adão perfeito, o Adão que não pecou, ele diz aqui,
O segundo Adão era inocente de qualquer transgressão e de nada se defendeu. Isaías 53:7 diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aprendamos uma lição prática mediante o exemplo de nosso Senhor. Aprendamos, irmãos, a sofrer com paciência. Como é difícil. Aprendamos a sofrer com paciência. Sem queixas, não importando o que Deus ache por bem lançar sobre nós. Antes tenhamos cuidado com os nossos caminhos, para não ofender com a língua na hora da tentação. Tenhamos cuidado para não dar lugar à irritação e ao mau gênio, por mais provocantes e desnecessárias que possam parecer as provas. Coisa alguma no caráter cristão glorifica tanto a Deus como sofrer com paciência. Se entretanto, diz 1 Pedro 2, 20 e 21, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, ou seja, se você está sofrendo porque está praticando o bem, não estamos falando do sofrimento quando pratica-se o mal, quando rouba, quando mata, quando tira alguma coisa de alguém. Não, estamos falando de um sofrimento pelo bem, pela causa de Cristo, pela causa do reino de Deus. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Você está sofrendo pela causa de Cristo? Amém. Se alegre, se contente. Glória a Deus. Se não está sofrendo porque roubou, você não está sofrendo porque matou, você está sendo odiado porque você está pregando o Evangelho, porque você está querendo viver o Evangelho, porque você está querendo dar testemunho do Evangelho. E Cristo disse que qualquer um que quisesse viver de modo piedosamente por sua causa, sofreria. Não é o servo, ele diz, maior do que o seu Senhor. Cristo diz também que não nos chamou somente para crer, Ele nos chamou também para padecer por Ele. Então, irmãos, suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Estamos seguindo esses passos da humildade e da mansidão? Terceira lição prática. Notemos a conduta hesitante e indecisa de Pilatos. Torna-se claro desta passagem que Pilatos estava plenamente convencido da inocência de nosso Senhor, como já foi falado. O texto diz, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Vemos Pilatos a debater-se debilmente a fim de obter a absolvição de nosso Senhor, para satisfazer a sua própria consciência, mas, finalmente, cedeu ante a importunação dos judeus incrédulos, e querendo contentar a multidão, como disse o texto, entregou Jesus para ser crucificado, e isto resultou na eterna desgraça de J.C. e ruína da alma de Pilatos. Um homem, meus amados, isso nos ensina que um homem investido de grande autoridade, sem princípios espirituais, é uma das mais deploráveis cenas do mundo. Assemelha-se a um grande navio sem bússola e sem leme, que o mar agita de um lado para o outro. A sua própria grandeza cerca-o de tentações e ardis. Ele tem poder para o bem ou para o mal, mas se não sabe brandir corretamente esse poder, certamente isso o coloca em dificuldades e o infelicita. Por conseguinte, oremos muito pelos homens de autoridade. Aprendemos nessa noite a orar muito pelos homens de autoridade, porque eles têm poder para fazer o bem e têm poder para fazer o mal. E quando essas autoridades não têm princípios espirituais, a nação sofre, o povo sofre, o povo padece. Eles precisam de muita graça para guardá-los do diabo.
As altas posições são lugares escorregadios. Não admira, portanto, que Paulo tenha recomendado a intercessão em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Não, aí vem um alerta também para nós, não invejemos os grandes homens. Eles têm muitas e peculiares tentações. Quão dificilmente, disse no Evangelho do Senhor, entrará um rico no reino de Deus. Jeremias 45, verso 5 disse: procuras tu grandezas? Não as procuras. É o conselho de Jeremias. Procura tu grandezas? Não as procures. Em quarto e penúltimo lugar, notemos a imensa culpa dos judeus na questão da morte de Cristo. No último momento, os principais sacerdotes tiveram a oportunidade de quê? De arrepender-se, se o quisessem. Eles tiveram o direito de escolher a quem deixaria ir livre, a Jesus ou a Barrabás. Porém, fria e deliberadamente, eles perseveram em sua obra sanguinária e injusta. Preferiram que um assassino fosse liberado e que o príncipe da vida fosse morto. A autoridade para tirar a vida de nosso Senhor não pertencia mais aos judeus, mas assumiram publicamente a responsabilidade por sua morte. A pergunta feita por Pilato foi: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? A horrenda resposta deles foi: crucificam-o. Os agentes diretos da morte de nosso Senhor, sem dúvida, foram os gentios, mas a culpa pela morte de nosso Senhor cabe principalmente aos judeus. Nós nos admiramos diante da iniquidade daqueles judeus nessa altura da vida de nosso Senhor. Não é para menos, pois rejeitar a Cristo e preferir a Barrabás foi de fato um ato surpreendente. Aparentemente, a cegueira, a loucura e o desvario não poderiam ir mais além. Tenhamos cuidado, porém, a fim de não seguirmos inconscientemente o exemplo deles, acautelemo-nos para que não escolhamos Barrabás e rejeitemos a Cristo. Tanto o serviço ao pecado quanto o serviço a Deus estão continuamente diante de nós. O pecado, os desejos do pecado, os prazeres do pecado, como também o chamado de servir a Deus, estão diante de nós. Tenham cuidado, diariamente. A amizade do mundo e a amizade de Cristo estão continuamente reivindicando a nossa atenção. A amizade do mundo continuamente está chamando a sua atenção, como também a amizade de Cristo está continuamente chamando também sua atenção. O mundo vai escolher Barrabás. Você vai escolher quem? Cristo ou Barrabás? Estamos fazendo a escolha certa? Estamos firmando no amigo certo? Essas são solenes indagações, solenes, importantes perguntas. Feliz é aquele que pode dar-lhes uma resposta satisfatória. Em último lugar, irmãos, notemos quão admirável símbolo do plano de salvação apresentado no Evangelho nos fornece a libertação de Barrabás. Ele chama a atenção que isso é um símbolo também do plano de salvação apresentado no Evangelho, nos fornece a libertação de Barrabás. O culpado foi solto, o inocente foi executado. O grande assassino foi libertado e aquele que não cometeu pecado permaneceu preso. Barrabás foi poupado. Cristo foi o quê? Crucificado. Nesse fato notável, eu achei isso aqui também maravilhoso, encontramos um vívido emblema da maneira como Deus perdoa e justifica o ímpio. Trazendo para nós que somos pecadores, que precisamos do Senhor, precisamos de Deus, que o pecado, a Bíblia diz que nos afasta de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um que busca a Deus. Todos se extraviaram, todos são pecadores. Do menor ao mais velho, já nascemos em pecado, disse Davi.
Precisamos nos reconciliar com Deus, voltar para Deus, e essa reconciliação está em Cristo. Quando ouvimos o Evangelho, quando ouvimos o convite de entregarmos nossa vida ao Senhor, para voltarmos para Deus, termos o perdão dos nossos pecados, Ele diz que isso aqui é um símbolo disso. Como Deus perdoa e justifica o ímpio. Ele assim age porque Cristo sofreu no lugar dos ímpios. O justo pelos injustos. O justo, Jesus Cristo, pelo injusto. Nós merecíamos punição, mas o poderoso substituto sofreu no nosso lugar. Assim como aquele povo merecia punição, houve um substituto que sofreu no lugar deles. Eles merecem a morte eterna, nós também merecíamos a morte eterna. Mas uma gloriosa garantia morreu por eles e por nós. Por natureza, todos estamos na situação de Barrabás. Aplique isso à sua vida. Todos nós estamos na situação de Barrabás. Somos culpados, iníquos e dignos de condenação. Calma, Bia, não fique com medo. Entretanto, quando não tínhamos esperança, o inocente Jesus Cristo morreu em favor dos ímpios. E agora, por causa de Cristo, Deus pode ser justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Bendigamos a Deus, porque temos uma tão gloriosa salvação colocada diante de nós. A nossa alegação jamais deve ser que merecemos ser inocentados. Não merecemos. Essa não pode ser a nossa alegação. E sim, que Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. Tenhamos cuidado para que, tendo uma tão grande salvação, realmente façamos uso dela para o bem de nossas próprias almas. Que nunca descansemos enquanto não pudermos dizer pela fé: Cristo é meu. Não descanse. Se você não consegue dizer nesta noite: Cristo é meu, saia daqui dizendo nesta noite. Se você ainda não disse até aqui, que você tenha essa fé, essa convicção, que o Espírito Santo lhe dê essa fé, que é dom de Deus, para que você possa dizer: Cristo é meu, e descansar, que você é um pecador, mas que alguém morreu no seu lugar. Mereço o inferno, mas Cristo morreu por mim. E tendo crido em Cristo, vivo na esperança de ir para o céu. Amém? Amém. Mereço o inferno, mas Cristo morreu por mim. E tendo crido em Cristo, vivo na esperança de ir ao céu. Glória a Deus. Bendigamos a Deus, porque temos uma tão gloriosa salvação colocada diante de nós.